Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém. Estava sem vintém, mas arriscou e logo se estrepou um chapeuzinho de maiô. Olá, amigos do programa Sou Samba. O nosso convidado de hoje é um músico apaixonado pela música brasileira, principalmente pela bossa nova. Ele é carioca e vive em Vitória já há mais de 10 anos. E veio ao programa hoje para contar um pouco da sua história. A gente vai conversar sobre música popular brasileira, principalmente sobre a bossa nova, porque ele é um bossa novista. Eu estou falando de Marcos Monteiro, que veio aqui hoje especialmente pela bossa nova. Pra ver você que lobo também faz papel de bobo. Só posso lhes dizer, chapeuzinho agora atrás. O lobo na coleira que não janta nunca mais. Lobo bobo. Marcos, seja bem-vindo ao programa Sou Samba. Obrigado, Velasco. Para mim é uma satisfação estar aqui com você. Nesse programa de altíssimo nível. Ok, muito obrigado. Você é carioca de onde? Eu sou carioca da Gema. Da Gema. Isso. Nasci na cidade do Rio de Janeiro e morei durante a minha infância num lugarzinho chamado Cascadura, um subúrbio do Rio. Sim. Né? Aqueles lugares onde as pessoas ainda colocam a cadeira na calçada. Muito bom. E tocam seresta e contam casos. Foi lá que eu me criei. Quanto tempo você está aqui? Já tem um tempo, né? Já tem um tempinho, Velasco, porque eu morei aqui em Vitória de 1985 a 1995 com a minha família e posteriormente, depois de estudar no Rio, eu voltei para cá em 2005. 2005. E estou aqui até hoje. O seu contato com a música? Em casa, desde criança, já ouvia muita coisa? Os pais são músicos? Não, meus pais não são músicos não, mas já tentaram. E graças a Deus, assim, eles tinham uma coleção muito interessante em casa, eclética, né? Ia desde os sambas do Paulinho da Viola até Turíbio Santos, sim, aqueles discos de violão erudito. Sim, sim. E eu acho que foi nessa fonte que eu bebi, principalmente. É verdade. Como é que é a sua história com o violão, Marcos? Pois é, o violão, como eu disse, assim, o meu pai, ele tinha um violão em casa, né? Mas não tocava tão bem assim, arranhava, né? Mas na discografia dele, ele tinha lá um disco do Turíbio Santos, que se chamava Valsas e Choros, sim, no qual ele interpretava algumas músicas brasileiras. E ouvindo esse disco, eu me encantei e pela sonoridade mesmo do violão, né? E a partir daí eu fui buscando o violão onde eu encontrava, né? Nas gravações de MPB, de bossa nova. E cheguei a ter a oportunidade de estudar durante alguns momentos da minha vida o violão, né? Sim, sim. Com 14 anos eu cheguei a pegar o violão pela primeira vez e tive algumas aulas já aqui em Vitória com um professor chamado Pedro Demóstenes, ali na Praia do Canto, uma pessoa muito legal, me ensinou o beabá do violão, né? E a partir daí eu comecei a estudar de forma autodidata, né? Sim. Mais à frente, voltando ao Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de estudar com algumas pessoas, entre eles um violonista popular chamado Genésio Nogueira, especialista, sim, na obra do Dilermando Reis. E é a oportunidade de estudar formalmente, assim, num conservatório de música, sim, na cidade mesmo. A sua formação foi essa? Você estudou violão erudito? Eu estudei violão erudito, sim. Isso. Marcos, e aí, quer dizer, você começou muito bem ouvindo o Turíbio dos Santos, né? E quem mais você ouvia, além de Turíbio, no violão, que depois começou a prestar atenção nos violões? No violão, eu ouvi o Turíbio, o Chico Buarque, sim, né? E eu tive a oportunidade de ouvir também os irmãos Assad, sim, o Odair e o Sérgio Assad, os irmãos Abreu.
algumas gravações assim de violão erudito que meu pai possuía em casa, né? Eu acho que isso despertou a minha vontade assim de estudar o violão erudito, né? Principalmente as obras do maestro Villa-Lobos assim me impressionaram bastante a primeira vez que eu as ouvi, né? O violão erudito dá uma base maravilhosa para quem vai tocar o popular. Você, quando estava estudando violão erudito, já sabia que ia para o popular? Olha, na verdade, eu me considero assim um aluno um pouco relapso de violão erudito. E por isso, não por isso, porque os músicos populares estudam, mas eu tive a oportunidade de aproveitar a técnica do violão erudito na minha pegada, vamos dizer assim, no violão popular, né? Embora eu ainda tocasse uma ou outra música, não estudei tanto quanto meus colegas do conservatório. Com certeza. Bem, agora vamos a mais uma música e agora Rosa Morena. Perfeito. Vamos lá. Rosa morena, onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Morena, morena rosa, rosa morena. Onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Morena, morena rosa, rosa morena, o samba está esperando pra te ver. Deixa de lado essa coisa de dengosa, anda rosa, vem me ver. Deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem sambar, que o pessoal tá cansado de esperar. Oh rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Morena rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Viu rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Oh rosa morena, onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Morena, morena rosa, rosa morena, o samba tá esperando pra te ver. Deixa de lado essa coisa de dengosa, anda rosa, vem me ver. Deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem sambar, que o pessoal tá cansado de esperar. Oh rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Morena rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Viu rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Bem, nós ouvimos aí Rosa Morena. Marcos, quais são os violonistas que você presta atenção? Uma referência para mim, assim, que vai sempre existir é o do maestro Turíbio Santos, claro. A primeira pessoa que eu ouvi tocando violão erudito e que é uma pessoa que eu gosto um tanto, da técnica, da seriedade, principalmente da
do fato dele ter formado tantos músicos, né? Eu gosto muito da minha ex-professora, a Mara Lúcia Ribeiro, uma violonista flamenca. Isso, eu quero falar sobre isso. Sobre essa música flamenca que você estudou com a Maria Lúcia. Isso, com a professora Mara, sim. Pois é, eu estudei violão flamenco e eu tive a oportunidade de absorver algumas técnicas do flamenco, né? Mas eu diria assim que... Você executa a música flamenca? Olha, eu executava alguma coisinha, mas eu acho que isso ficou mais para a técnica mesmo violonística, né? No sentido da técnica de mão direita, rasgueados. E os violonistas estrangeiros? De quem você é admirador? Dos violonistas estrangeiros, eu não poderia deixar de citar o maestro André Segovia, que foi a pessoa que reabilitou o violão como um instrumento digno de figurar nas salas de concerto, né? Sim. Mas ele deixou 2 alunos assim que são referência, eu acredito, para quem gosta um tanto de violão. E o primeiro deles se chama John Williams. O John Williams é um violonista inglês, né? E ele é conhecido por ele ter uma técnica assim impecável, muito, muito interessante, muito bem colocada e ser um violonista eclético de certa forma, porque ele executa repertório desde do clássico, dentro daquele clássico normalmente prescrito, né, nos conservatórios, Sim. quanto de compositores modernos, né, e contemporâneos também. Então, John Williams é uma referência, assim, é um violonista que eu cheguei a ouvir bastante. Sim. Vamos a mais uma agora. E agora do mestre Chico Buarque, Com Açúcar, Com Afeto. Perfeito. Vamos lá. Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto, pra você parar em casa. Qual o quê? Com seu terno mais bonito, você sai, não acredito, quando diz que não se atrasa. Você diz que é um operário, vai em busca do salário, pra poder me sustentar. Qual o quê? No caminho da oficina, há um bar em cada esquina, pra você comemorar. Sei lá o quê? Sei que alguém vai sentar junto, você vai puxar assunto, discutindo futebol. E ficar olhando as saias de quem vive pelas praias, coloridas pelo sol. Vem à noite mais um copo, sei que alegre, mas não tropo, você vai querer cantar. Na caixinha um novo amigo vai bater um samba antigo pra você rememorar. Quando a noite enfim lhe cansa, você vem feito criança pra chorar o meu perdão. Qual o quê? Diz pra eu não ficar sentida, diz que vai mudar de vida pra agradar meu coração. E ao lhe ver assim, cansado, maltrapilho e maltratado, ainda quis me aborrecer. Qual o quê? Logo vou esquentar seu prato,
dou um beijo em seu retrato e abro os meus braços pra você. Bem, nós vimos e ouvimos aí Com Açúcar e com Afeto. Marcos, você participou de uma edição de um livro biográfico do grande violonista Dilermano Reis. Sim, sim. Sua Majestade o Violão, Sim, isso. no Rio de Janeiro. Isso. Gostaria que você falasse Pois não. rapidamente sobre isso. Na ocasião eu fazia aula com um professor que eu considero assim, eu vou chamar por esse título de maestro, porque para mim ele é um mestre do violão também, Sim, sim. chamado Genésio Nogueira. E ele se especializou na obra do Dilermando Reis. Sim. E ele não tinha assim um conhecimento, vamos dizer assim, muito aprofundado dessas coisas de informática, né? Sim. E como eu estava ali no lugar de discípulo dele, ele me pediu ajuda nesse sentido, né? Eu pude auxiliar, fazendo a editoração, uma parte da editoração do livro, né, de algumas fotos que constam no livro também. Uhum. E foi uma experiência muito legal para mim, porque esse livro ele não fala apenas da vida do Dilermando Reis, mas também da vida dos violonistas que o antecederam e dos violonistas que foram formados por ele e que tiveram a oportunidade de conviver com ele, né? Então dá um panorama assim do violão brasileiro bem interessante, concluindo já com a história do próprio Genésio Nogueira, né? Sim. Então para mim foi uma experiência bem enriquecedora. Perfeito. Por falar em Dilermando Reis, vou falar em outro grande violonista brasileiro, Maurício de Oliveira. Você chegou a ver o professor Maurício tocar? Olha, ver ele tocar propriamente não vi, mas já ouvi uma composição dele chamada Canção da Paz, né? Muito bonita também. Tem uma introdução ao estilo flamenco e depois entra, né? Sim. Numa cadência muito bonita. O maestro Maurício de Oliveira, a referência do violão no Espírito Santo. Para mim e para muita gente, o violão aqui é antes e depois de Maurício de Oliveira. Sim. Deixou um legado maravilhoso, Tião de Oliveira e toda a família. Tião é o mestre da harmonia, todo mundo sabe disso. Todo mundo toca muito. E deixou grandes discípulos. Deixou um legado maravilhoso aqui. E você precisa conhecer bem a obra dele. Você vai conhecer? Vou conhecer. Vai conhecer. Sim. E essa história do seu envolvimento com a Associação do Violão do Rio de Janeiro? Isso. Tem isso também. A AVE Rio foi uma iniciativa muito importante para mim e para os violonistas que podem se dizer efetivamente violonistas, né? Sim. Lá no Rio de Janeiro, que preserva o legado desse instrumento, né? Então, assim, é um lugar muito... Na época, as reuniões eram realizadas ali próximo do centro da cidade. Hoje em dia, se eu não me engano, no Castelinho do Flamengo. Em alguns lugares, assim, eles trouxeram grandes nomes do violão para fazerem recitais. Sim. Em nome da AVE Rio, né? E na AVE Rio aconteciam, assim, mini workshops, né, com professores da Unirio, da UFRJ, que eram sócios e são, eu acredito que ainda sejam sócios dessa associação. A própria Mara Lúcia Ribeiro, minha ex-professora de violão, a quem eu devo bastante, também faz parte dessa associação, quanto outros violonistas eméritos do Rio de Janeiro. Sim. E aí tem a Escola Portátil de Música, que eu acho uma ideia fantástica, aquela Escola Portátil de Música. E também você passou por lá, né? Passei por lá. Tive a oportunidade de estudar, embora por pouco tempo, na Escola Portátil de Música, onde fiz aulas com alguns nomes assim bem conhecidos da música popular, né, da música brasileira, como a Ana Paz. A Ana Paz foi minha professora de violão, né?
a nossa professora, se eu não me engano, de percepção musical era a Bia Paz Leme. Bia Paz Leme. Bia Paz Leme, que atua como tecladista do Chico Buarque, né? Sim. Em algumas gravações dele. E Luciana Rabelo no cavaquinho. Eu não estudei diretamente com a Luciana porque ela é professora de cavaquinho, né? E eu estudava violão, 6 cordas nesse caso lá. Mas o professor de violão 7 cordas, por exemplo, era o Maurício Carrilho. Maurício Carrilho, exatamente. Professor de flauta, Álvaro Carrilho. Sim. Né? E já tivemos a presença do grande Altamiro Carrilho lá também. E era uma escola muito interessante e que até hoje é uma escola muito interessante, porque uma coisa que eu achava muito legal era que no final das aulas, né, na Glória, eu falei no centro da cidade, mas as aulas eram na Glória, no Rio, as pessoas, os alunos se reuniam, os alunos de diferentes instrumentos, né, trompete, trombone, cavaquinho, violão, e se fazia uma espécie de orquestra de choro. Sim. Onde a gente tocava clássicos do choro, e até músicas que estavam sendo resgatadas por pelos professores dessa escola portátil que tem feito um trabalho muito legal de resgate do choro no Rio de Janeiro e para o Brasil também, né? Perfeito. Bem, agora vamos a mais uma música e agora você. Vamos lá. Você, manhã de tudo meu, você, que cedo entardeceu, você, de quem a vida eu sou e sei, mas eu serei. Você, um beijo bom de sal, você, que a cada tarde vã virá, sorrindo de manhã. Você, um riso rindo à luz, você, a paz de céus azuis, você, sereno bem do amor em mim. Você, tristeza que eu criei, sonhei você pra mim, vem mais pra mim. Você, manhã de tudo meu, você, que cedo entardeceu, você, de quem a vida eu sou e sei, mas eu serei. Você, um beijo bom de sal, você, de cada tarde vã virá sorrindo de manhã. Você, um riso rindo à luz, você, a paz de céus azuis, você, sereno bem do amor em mim. Você, tristeza que eu criei, sonhei você pra mim, vem mais pra mim, mais só. Vem mais pra mim, mais só. Bem, nós vimos e ouvimos aí você. Vamos direto para o nosso intervalo, lembrando que o e-mail é eusousamba.tve@rtv.es.gov.br. Daqui a pouco a gente volta. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou contar que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Não parei nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Bem,
deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar, vou contar que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Não parei nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Bem, deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Bem, estamos de volta para o segundo bloco. Nós vimos e ouvimos aí Samba de Verão. Vamos continuar a nossa conversa com o convidado de hoje, que é o Marcos Monteiro. Marcos, agora vamos falar um pouco de bossa nova. E você, a gente pode considerar um bossa novista. É o tipo de música, é o estilo que fala bem alto ao meu coração. Pode assim. crer. Eu O meu gosto também. bastante. O meu também. E aí eu gostaria que você falasse, para a gente começar, a importância desse movimento no final da década de 50. Perfeito. A bossa nova teve uma importância decisiva na música brasileira, né? Ela apontou novos rumos. Sim. A música brasileira vinha da transição do samba-canção, mortalizado por Orlando Silva, também na voz de outros, como Elisete Cardoso. Fez a junção com a harmonia sofisticada do jazz, Sim. né? E com a batida e com a letra do samba. Aproveitou o samba-canção, né? E trouxe essa influência para a música a partir daí, né? Essa influência se estendeu dos artistas participantes desse movimento, né? Notoriamente João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Baden Powell, Toquinho, Roberto Menescal, Nara Leão, os capixabas, né? Ronaldo Boscoli, Carlos Lira, Johnny Alf e tantos outros. Até os mais recentes, Cazuza, que dizem que o Cazuza, uma vez, foi com a roupa do corpo para Paris para assistir um concerto do João Gilberto. Soube que o João Gilberto ia para lá, ele era amigo da Bebel Gilberto, né? E entrou no avião, assim, comprou a passagem de ímpeto e foi embora só para assistir o João Gilberto, tão apaixonado que era. Essa influência notória numa música dele, por exemplo, Faz Parte do Meu Show, né? Sim, sim. No qual ele fala da influência meio bossa nova, meio rock and roll, né? E Rita Lee e outros artistas, então eu creio assim que foi um movimento que fez essa fusão, mas tem essa característica própria, né? De leveza, Sim. de suavidade, né? É verdade. E sofisticação, né? É verdade. Como e quando você se encanta com a bossa nova? Porque não é da sua geração. Pois é, quando eu passei a estudar violão, né? Porque eu, como os rapazes assim da minha idade naquela época, né? Hoje em dia já não sou mais tão rapaz assim. Tô querendo. A gente quer sempre ser mais jovem, né? Mas naquela época a gente tocava muito rock, né? Rock and roll. E a harmonia do rock é um pouco mais simplificada, né? Vamos dizer assim. E com isso, uma vez eu estava numa festa com alguns amigos e o irmão de um amigo que era músico de rock, se eu não me engano, me perguntou se eu queria aprender a tocar direito aquele instrumento. Aí eu falei que sim, ele trouxe uma pasta recheada de músicas de bossa nova e falou que se eu aprendesse aquela harmonia, aquele tipo de harmonização, eu estava aprendendo a tocar melhor. Sim.
E a partir daí eu comecei a considerar um desafio aprender essas cantigas, essas canções, com essa harmonia sofisticada. E para mim foi bem proveitoso. O samba, nos Estados Unidos principalmente, era confundido com a rumba, né? Depois da Bossa Nova, com a Bossa Nova, houve aceitação nos Estados Unidos, na Europa. A Bossa Nova realmente encantou o mundo. Sim. E você acha que foi a mistura com o jazz, a sofisticação dos acordes? O que exatamente você atribui ao povo estrangeiro ter se encantado com a Bossa Nova? Pois é, a Bossa Nova tem esse apelo de sofisticação, né? Tão caro em alguns países. E tendo essa mistura com o jazz, sendo essa fusão com o jazz, ela teve esse apelo mais contundente, vamos dizer assim, né? Eu creio que o jazz foi uma boa embalagem para o samba. Certeza. Eu concordo plenamente com isso. E aí, tendo embalado o samba direitinho, ficou mais fácil para os gringos engolirem o samba, né? Engolirem o samba e gostarem, né? Sim. Porque, por exemplo, tem uma música do Tom Jobim chamada Só Danço Samba, né? Que na verdade é um sambinha, né? Mas é um samba, é um jazz, na verdade, né? E essa música em inglês ele canta The Jazz and Samba, né? The Jazz and Samba, sempre fazendo já essa colocação de que a Bossa Nova é essa mistura do jazz com o samba, né? Então, eu acho que pela sofisticação, isso criou um apelo aos músicos americanos e pela sonoridade cool, né? Sim. Aquela sonoridade leve, tranquila, praiana, litorânea, que casa tão bem Exatamente. com aqui, né? Com o estado, por exemplo, com Vitória. E a estreia da Bossa Nova se deu praticamente numa gravação da Odeon com o João Gilberto em 1958. Isso. Com uma música que é o marco. Nós vamos ouvir agora. Chega de saudade. Vamos lá. Perfeito. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver assim. Não quero mais esse negócio de viver longe de mim. Marcos, a Bossa Nova na época, tudo que era novo era considerado Bossa Nova. Isso. E hoje?
mais de 50 anos depois, quase 60, né? 2018 completará 60 anos. 60 anos. É isso? Foi 2008, 50? Isso. E aí? E hoje? Como você vê isso? Pois é, eu vejo que a bossa nova, como outros movimentos musicais, ela se reinventa, né? Sim. Ela se apropria de outras sonoridades, ela busca outras conexões, né? Com a música eletrônica, com samplers, Eu me lembro, assim, falando de samplers, por exemplo, de uma cantora chamada Fernanda Porto, que regravou alguns clássicos da bossa nova, um deles o próprio Só Tinha de Ser Com Você, com uma batida de DJ. Um outro grupo que, se eu não me engano, é até assessorado pelo próprio Roberto Menescal, chamado Bossa Cuca Nova, lá no Rio de Janeiro. Não sei agora se é Rio de Janeiro ou São Paulo, mas é um grupo muito interessante que traz essa linguagem da bossa nova, né? Não perde a sofisticação harmônica, não perde o apelo leve, né, nas suas letras e inclui essas novas sonoridades, novas formas de se contar essa mesma história. Sim. Né? Uma história tão bonita, né? Tem que ser contada mesmo. Tem que ser contada. E recontada. Porque a gente ouve falar em alguns comentários de que a bossa nova é uma coisa que ficou no passado, mas a gente vê lançamentos, regravações sempre, e o público aceita muito bem. Em suas apresentações, você costuma cantar clássicos da bossa nova? Com toda certeza. É, e o público não aceita muito bem isso? Aceita, com certeza. As pessoas gostam bastante. Sim. Né? Embora ainda assim não tenha um apelo tão grande quanto poderia, mas eu creio que seja porque as pessoas não têm ainda o hábito de ouvir a bossa nova, né? Sim. Não é uma música, vamos dizer assim, que tem um apelo comercial nos dias de hoje assim tão grande. Mas eu creio que pela beleza, pela singeleza, pela riqueza harmônica, é um convite que eu faço em nome de todos os músicos. Quem sou eu para falar isso? Mas eu creio que é bom para todos nós, enriquece bastante. Porque a gente percebe ainda um frescor da bossa nova nas canções, mesmo aquelas que foram feitas há meio século atrás. É porque as canções da bossa nova ainda falam do amor, do sorriso e da flor, né? Como diz aquela música mar, do né? Falam do mar. Exatamente. Falam do mar, falam da garota idealizada, a garota de Ipanema. Sim. Né? Falam da ternura, do carinho, da luz dos olhos teus, né? Do podem me chamar, podem sorrir, até chorar, que eu sou mais você e eu. Sim. E falam do lobo bobo que se encantou com a Chapeuzinho, né? Exatamente. Então, assim, são movimentos assim que nós temos nas nossas vidas, né? Porque todos nós nos apaixonamos em algum momento, todos nós sentimos carinho, amor e paz, e a gente quer sentir paz, é isso aí. E eu acho que esse é o apelo da bossa nova. Perfeito. E nas escolas de música, nas faculdades de música, a importância de ter esse tipo de música na grade. Importantíssimo. Para a formação de mais ouvintes de música de qualidade. Com toda certeza. Eu acho que é fundamental que a gente, assim, principalmente os músicos, né, que a gente não tenha preconceito de ouvir nenhum tipo de estilo, nenhum estilo. Né? Então, assim, eu acho que é importante porque esses elementos desses diversos estilos, eles ficam impregnados na gente, né, nos músicos, e a gente acaba aproveitando isso para enriquecer a nossa expressão artística, né? Perfeito. Então eu acho que o ensino da bossa nova, o ensino do jazz, o ensino do samba, o ensino de música boa, de qualidade, importante. É recomendável e importante. Extremamente importante. Bem, agora vamos a mais uma. E agora, Lugar Comum. Vamos lá.
beira do mar, lugar comum, começo do caminhar, pra beira de outro lugar, à beira do mar, todo mar é um, começo do caminhar, pra dentro do fundo azul. A água bateu, o vento soprou, o fogo do sol, o sal do Senhor. Tudo isso vem, tudo isso vai pro mesmo lugar de onde tudo sai, à beira do mar, lugar comum, começo do caminhar, pra beira de outro lugar, à beira de outro lugar, beira do mar, todo mar é um, começo do caminhar, pra dentro do fundo azul. A água bateu, o vento soprou, o fogo do sol, o sal do Senhor. Tudo isso vem, tudo isso vai pro mesmo lugar de onde tudo sai, beira do mar, lugar comum, começo do caminhar, pra beira de outro lugar. Bem, nós ouvimos aí Lugar Comum. E agora, Marcos, como você vê hoje, além da Bossa Nova, que a gente está falando de Bossa Nova, mas Sim. a música brasileira hoje, como você vê? Eu vejo a música brasileira avançando, como sempre, avançando, sendo, vamos assim, representando a realidade contemporânea, né? Apresentando isso em verso e música, né? Eu vejo alguns artistas, vamos dizer assim, filhos de artistas já consagrados, também Sim. ocupando seu lugar. Sim, isso é importante. Na perpetuação da obra dos pais, Isso é né? importante, A isso. Maria Rita, a Luísa Posse, Sim. Diogo né? Nogueira. Diogo Nogueira, muito bem citado, e outros, o próprio Marcelo Boscoli, se eu não me Sim. engano, filho do Ronaldo Boscoli, também aí se posicionando a favor da Bossa Nova. Esses artistas que eu havia citado, o Bossa Cuca Nova, alguns outros grupos que trazem a Bossa Nova adiante, e alguns outros valores que têm sido, alguns outros talentos que estão aí, né, no mercado, chegando para trazer a sua sonoridade e imprimir mais uma marca na história da música popular brasileira. Com certeza. Marcos, você está em Vitória já há bastante tempo, você acompanha de perto, você tem conhecimento da produção musical, da música brasileira produzida, criada e executada no Espírito Santo, na Grande Vitória principalmente? Bom, alguma coisa assim, algum tipo de, algumas pessoas eu tenho conhecimento. E o que sim. você vê e ouve agrada a você? Sim, com toda certeza, com toda certeza. É uma música que eu vejo assim, imprimindo as raízes do Estado, né? Se utilizando de instrumento, da instrumentação assim, de instrumentos típicos aqui do Estado, casaca, né? A casaca, os tambores de Congo, algumas inovações. Eu tenho até um amigo que tocou numa banda chamada Pé do Lixo. Sim. E me parece que eles tocavam com lata de lixo, faziam percussão na lata de lixo. Eu
legal assim trazer esses novos elementos. Tem alguns outros conhecidos, amigos, e eu vejo a produção da música capixaba assim, a música de valor, e tem alcançado, tem saído daqui, alcançado o Brasil, né? Com uma certeza. aceitação bem legal, né? Eu recentemente ouvi um músico chamado André Prando, se eu não me engano, tem também o Juliano Rabuja, que é um amigo, e tem muitas outras pessoas que eu não estou citando aqui injustamente, mas é porque de fato eu ainda não tenho conhecimento, Sim. né, da obra, mas que com toda certeza tem seu valor, seu espaço e está trazendo aí, somando, né? Com certeza. Somando a música popular brasileira, com toda certeza. Com certeza. E a gente chama atenção sempre para que prestem atenção nas nossas bandas, nos nossos compositores, nos nossos intérpretes, cantores e cantoras. Temos muita gente de valor aqui. Preste atenção e vamos valorizar essa moçada. Bem, vamos a mais uma, e agora um clássico. 2 músicas. O Marcos vai cantar. Berimbau e Consolação. Vamos lá. Quem é homem de bem não trai o amor que ele quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem capoeira, que é bom, não cai. E se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou para lutar. Berimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camará. Se não tivesse o amor, se não tivesse essa dor, e se não tivesse o sofrer, e se não tivesse o chorar, melhor era tudo se acabar. Melhor era tudo se acabar. Eu amei demais. O que sofri por causa do amor ninguém sofreu. Eu chorei, perdi a paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais do que eu. Se não tivesse o amor, se não tivesse essa dor, e se não tivesse o sofrer, e se não tivesse o chorar, melhor era tudo se acabar. Eu amei demais. O que sofri por causa do amor ninguém sofreu. Eu chorei, perdi a paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais do que eu. Bem, nós ouvimos aí Berimbau e Consolação. E agora nós vamos saber o seguinte do Marcos. Você não vive de música, exclusivamente de música? Não, ainda não. Ainda não. Mas é um sonho, né? Eu tenho esse desejo um dia. E os projetos que gosta. E os projetos que você tem para a sua carreira de músico?
você pensa em fazer? Pois é, eu penso em trazer essa bossa nova aí, né? Mostrar, trazer um pouco mais disso, para perpetuar mesmo essa música, né? Eu como carioca, assim, eu me sinto nesse dever aqui no estado, né? De trazer, de apresentar essa música, essa bossa nova, essa MPB, né? Não só aqui lá do Rio de Janeiro, como aqui também. E desenvolver algum trabalho autoral. Sim. Quem sabe mais pra frente. Você compõe também? Já compus alguma coisa, sim. É? Ainda são poucas músicas. Ok. E você tem se apresentado onde? Olha, Velasco, atualmente eu tenho assim feito alguns eventos fechados, Sim. né? E eventualmente um ou outro restaurante ou casa aqui do estado me chamam para tocar. Mas estou aberto a convites, tá? Agora é agora. Como é que faz para falar com você? Pois não. Para me encontrarem, assim, eu tenho um Facebook, quem não tiver, eu vou passar um outro contato. Mas no meu Facebook você pode encontrar digitando Marcos Monteiro Violão, sem o tio. Então fica Marcos Monteiro Violau, tudo junto, certo? Pode ser tanto assim, facebook.com/Marcos Monteiro Violau, ou então na pesquisa do Facebook, se você digitar Marcos Monteiro Violau, você vai ver o meu site, tem lá a minha foto, Marcos Monteiro, cantor, violonista de bossa nova e MPB. É só clicar, dar um joinha. E eu também tenho um e-mail, MP de Marcos Paulo, né? M de Maria P, M de Marcos, P de Paulo, D de dado, A, L, L, E, S, @gmail.com. Então é mpdales@gmail.com. Ou pelo meu telefone, posso falar também? Sim, claro. Pois não. Meu celular é 99-751-9151. Esse celular é da operadora Vivo, sem fazer propaganda para a operadora, mas é porque eu sei que tem essa facilidade de ligações da mesma operadora, né? Então, quem quiser, tá, esses são os meus contatos. Perfeito. Bem, nosso programa está quase no final e o convidado tem direito a um tempinho para fazer as considerações. Você tem 1 minuto para você falar o que você quiser. 1 minuto é bastante coisa, eu vou tentar não falar nenhuma bobagem. Bom, enfim, eu quero agradecer a direção aqui desse programa, ao Francisco Velasco, uma pessoa bem legal, informada, que traz assim essa cultura, né, que traz assim essa oportunidade das pessoas estarem ouvindo música boa. E quando a gente diz música boa, a gente não quer dizer assim como uma forma de elitizar a música, não. Mas é uma música assim que ela enriquece a gente pelo conteúdo, pela forma, sabe? Pelo conteúdo das letras, pela história impressa ali em verso e melodia e harmonia e ritmo, né? E quero agradecer a equipe técnica que teve aqui na TV Educativa do Espírito Santo, nos auxiliando, nos fazendo assim o melhor para produzir a nossa participação nesse programa. Aos meus queridos amigos, os telespectadores da TVE, os músicos aqui do estado, a nossa amiga Ana Flávia, que fez aqui a fotografia, a minha namorada Raquel, que está sempre aqui conosco, nos acompanhando, nos trazendo assim essa sensação boa. E sou grato a todos pela oportunidade. Ok, meu amigo. Eu quero agradecer em nome da nossa equipe, toda a equipe. Quero agradecer a sua vinda aqui, desejar sucesso sempre. Muito obrigado. É o que o programa Eu Sou o Samba deseja para você, ok? Perfeito. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Pois bem, o programa Eu Sou o Samba de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem estaremos de volta. Até lá.
podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho a brisa e me diz, é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade, da segunda o cais, a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver.